Pessoal, trouxe aqui o Galante, trouxe o Nil, contexto, os Estados Unidos, visita do Lula. Ontem eu prometi para vocês, nós fizemos a primeira leitura, até eu quero que o Nil Galante comente um pouquinho. Vamos começar pela leitura do comportamento do Lula, que foi no mínimo estranho. Embora a imprensa brasileira, Galante, tenha dito que foi maravilhoso, amor à primeira vista, aquela pataquada de sempre, mas a cara do Lula depois da reunião não mostrava que foi amor à primeira vista. Na chegada já não foi uma recepção de amor à primeira vista. Então nós falamos disso ontem aqui no canal e hoje eu tinha prometido trazer para vocês um pouco dos bastidores da reunião. O que de fato foi falado nessa reunião, o que foi ventilado que deixou o Lula com aquela cara de quem comeu e não gostou. Ou ao contrário, né, de quem foi comido e não gostou. Nil, o Lula não estava com caras de muitos amigos depois dessa reunião. Ele mesmo sabia que não ia ser fácil para ele, né? Enfrentar o homem mais poderoso do mundo e ter coisas para explicar, não ia ser fácil mesmo. A gente já sabia que ia ser mais ou menos nesse mesmo ritmo. Só que eu espero que eu estou como representando o cidadão de ter a clareza, vamos saber o que realmente aconteceu. Porque tá escuro, né? Tá escuro para gente que vive acá. O que realmente aconteceu? Ninguém ficou querendo saber se ele vai dar visto ou não pro jogador de futebol brasileiro. Não é a Copa que nós estamos interessando. A gente está interessado em saber como é que isso vai refletir na mesa do brasileiro. Como que isso vai refletir no trabalho da pessoa. O tarifaço. E como faz? Eu acho que eles distraíram muito. É cortina de fumaça quando o Lula fala de Copa do Mundo, o Galante. Eu pedi o visto para não tirar os vistos dos nossos jogadores, porque nós vamos ganhar, né? Em fato de piada. O Trump não é de piada, ou não é um homem que fica fazendo piada com esse tipo de coisa. É coisa séria. Ele diz que ele riu. Riu? Cadê o riso? E Galante, então tivemos toda essa fumaça criada ali em torno, mas lá dentro, logo depois saiu alguém que disse assim: o Trump esmagou o Lula dentro do Salão Oval, dentro da reunião. Por fora recebeu com respeito que um chefe de Estado merece, embora o Lula não mereça todo esse respeito, é até demais, mas recebeu, normal, né? O Lula tentou mostrar uma intimidade ali pegando no braço. Coloca a imagem, produção, aí na edição, tentando pegar no braço do Trump, que você só deixa alguém ficar te alisando o braço, você tem uma certa intimidade, né? Até a produção vai colocar a diferença de recepção do Lula e do Milei da Argentina. Vocês vão ver a diferença que a relação entre um e outro. Então, intimidade eles não têm, mas tudo bem, recebeu. O Lula fugiu da coletiva de imprensa, que é tradicional, é o protocolo da Casa Branca ter uma coletiva de imprensa entre os dois chefes de Estado, né? Obviamente que seria uma baita de uma armadilha para o Lula, e a assessoria do Lula já sabe disso, né? Porque jornalistas fariam perguntas espinhosas, o Trump não tem travas na língua, se é perguntado ele responde mesmo, ele fala na cara. Eles pegaram o Zelensky aquela vez, que até eu fiquei com dó, e quebraram o Zelensky de pau, ele e o Joe Vance, né? E para acontecer isso com o Lula, ou até pior, não custa nada para isso. Eles fizeram essa leitura certa, mas o que esperava dentro da sala, eu acho que é o que mais importa para quem nos acompanha aqui. Maurício, sem mais enrolação, como foi isso aí? Quais são os bastidores? Eu sei que tem Terras Raras, JBS, Irã no meio da bagaça, entre muitas outras coisas do narcotráfico aqui, que vai mudar. E aí saiu também depois, e o Galante vai falar sobre isso, um documento, assim que o Lula pisou para fora da Avenida Pensilvânia, a Casa Branca divulga um memorando pesadíssimo de como eles vão tratar o crime organizado na América Latina. O que eu, que sou de direita, fiquei arrepiado e me borrando de medo. Galante. Bom, linguagem corporal à parte, apesar de que a linguagem corporal diz muito, toda a imprensa brasileira estava analisando aí o movimento cabisbaixo, cara de preocupado, basicamente colocado de lado ali na coletiva de imprensa que foi feita na Embaixada Brasileira,
mostravam Lula arrasado, preocupado e introspectivo. Esse é um fato. Eu gosto de analisar as ações. Então, houveram ações que falam a linguagem diplomática. Porque a diplomacia nada mais é do que uma dança. É uma dança de interesses. É quando você tem aquele salão lotado de gente, você chama alguém estranho para vir dançar com você. Então você dança para lá, dança para cá, você mostra o que você quer fazer. E se o parceiro não entendeu o que você quer fazer, ele pisa no seu pé e aí não dá namoro. Não é isso? Desculpa aqui a metáfora. Verdade, mas é verdade. Só que os Estados Unidos preparou essa reunião, preparou o território para essa reunião. Houve uma coletiva de imprensa, você mesmo falou, da secretária de Agricultura, o secretário interino de Justiça, mas o advisor, que é o conselheiro-chefe de Desenvolvimento e Comércio, que é o Peter Navarro. E essa coletiva de imprensa, 2 dias antes, atacou diretamente os interesses da JBS nos Estados Unidos, colocando em xeque a investigação por formação de cartel e manipulação de preços dentro dos Estados Unidos e que eles iam tomar uma atitude mais severa sobre isso. Quem tiver interesse, vai lá no YouTube, 40 minutos de coletiva, assiste a coletiva. Foi realmente uma postura grave. Foi pesado. E é interessante, são 3 membros do gabinete, 3 membros do gabinete do Trump vão lá, fazem esse discurso. Ou seja, o terreno estava preparado para que, se o Brasil chegasse numa posição antagônica e hostil aos Estados Unidos, é um recado: olha, isso está na mesa, uma das suas maiores empresas, se não a maior empresa do Brasil, porque eles também têm interesse em terras raras, eles têm mineradoras, eles têm a Âmbar Energia, que inclusive comprou a Eletronuclear, ou seja, o acesso ao material radioativo está na mão deles também. Na mão dos amigos do Lula. Imagina. Eles têm portos, interesse em portos no sul do Brasil. Aqui, em Itajaí, Santa Catarina, é deles. Sim, e ultimamente também controle da Avibraz, a única fábrica de mísseis do Brasil. E você falou muito bem, eu acompanho as suas lives e os seus posts. Acho que pouca gente está juntando as pontas. É muita coisa. O mesmo grupo que tem acesso ao material radioativo no Brasil tem o controle da fábrica que faz mísseis. E de portos. Então já era de se esperar que esse assunto do Irã ia ser tratado. Caramba. Porque é justamente o que os Estados Unidos está fazendo agora no Irã. Ô Galante, só pra você continuar, cara do céu, é de arrepiar. Porque se você fizer essas ligações, é uma ligação perigosa, né? Urânio, portos, onde você controla o que entra e o que sai, você é que manda ali, e eles são donos dos portos aqui. Eles criaram a maior empresa logística de transporte, vamos colocar, de carne do mundo, uma das maiores do mundo. Incrível, né? E eles são os donos. E tem uma coisa que você não falou, Galante, que é um pormenor, mas para movimentar tudo isso, banco. Eles são donos de bancos. Nada contra a marca, por enquanto, porque a gente não tem nenhuma comprovação, nada contra a marca, mas eles são donos do PicPay, né? E um outro banco aí, que eu esqueci o nome agora, mas tem um vídeo. Semanas antes semanas antes do Volcaro ser preso, Banco Genial. Duas semanas antes do Volcaro ser preso, esse banco, o Banco Central deu autorização para eles abrirem nas Ilhas Caimã. Puta que pariu. Então o esquema é muito grande, ô Galante. O esquema é muito grande. Tá, mas só contextualizamos aí para você que tá nos acompanhando. Tem um vídeo nosso, foi o primeiro dessa série que a gente tá fazendo aqui desse enrosco do Lula com os Estados Unidos, que o buraco é muito mais fundo, Nil. Não é só o traficante lá na favela, na comunidade com um fuzil na mão. Aquele ali é um coitado um coitado entre aspas, né? Assim, perto dos engravatados que movimentam os bilhões e ele é um soldado. Ele é um soldado do sistema. O Galante, e aí entraram então, eles já chegaram lá com o buraco aberto e o negócio pegando fogo lá dentro, né? Sim, o tom das discussões eu não tenho acesso a exatamente o que foi falado, mas hoje o Metrópolis acabou de anunciar que
Lula entregou em mãos do Trump o acordo nuclear que teve entre Brasil, Rússia e Irã em 2010. Então esse assunto foi tratado porque você tem aí o Putin fez uma ligação telefônica com o Trump na quinta-feira passada, 1h30, 90 minutos de conversa. Dá para conversar muita coisa. E aí logo no fim de semana o Brasil foi convidado a comparecer ontem, o presidente brasileiro. Então, isso tudo que a gente está vendo são ramificações dos interesses geopolíticos. Eu já conversei com você aqui numa live, e você faz muito bem em conectar essas pontas. Tem a ver com a situação do Estreito de Hormuz, da pacificação do Oriente Médio, da intervenção no Irã para que eles parem de patrocinar movimentos terroristas no mundo todo, Hezbollah, Hamas, Houthis. Tem a ver com as atividades do Hezbollah e do Hamas da fronteira tríplice com o Brasil, Paraguai e Argentina, também no Acre, também na Venezuela e também em Cuba. Então você tem todo esse contexto geopolítico. O Brasil, ao meu ver, a minha análise fria é que a falta de uma coletiva de imprensa no final, a falta da cordialidade de registrar o momento da saída do presidente, a entrada pela porta lateral e a publicação do documento da Estratégia Nacional de Contra-Inteligência dos Estados Unidos, publicada meia hora depois da saída do presidente Lula das dependências da Casa Branca, é um recado, tipo, olha, não se esquece que a gente conversou aqui, porque sai implementar esse programa caso você não dê atenção ao que foi falado aqui na reunião porta fechada hoje. E o programa é assustador. Eu não vou abrir É público já, Neil, aquele documento? É público. Né? É público, então qualquer pessoa pode... Estratégia Nacional de Contra-Terrorismo. Qualquer pessoa pode ver. Eu não vou abrir aqui agora, porque por conta do tempo, você tem que se debruçar, mas eu vou abrir lá na nossa plataforma, que é exclusiva, onde o Xandão não pode derrubar com a canetada, porque é um negócio perigoso. Aquilo ali é explosivo, as decisões que o governo americano vai tomar com grupos terroristas, e agora terrorismo não é mais só jihadista no Oriente Médio, né? Terrorista é militante radical que invade terra. Olha, já imaginou aqui no Brasil o MST ser enquadrado como um grupo terrorista? Você já imaginou isso, né? Rede financeira de fintech que patrocina governos hostis aos Estados Unidos. Tá, verdade. E grupos ideológicos de esquerda, que nem o Antifa, que desestabilizam a teia social. Basicamente esse o texto que tá lá. E tem aqui no Brasil, e aquele Ávila tá preso lá em Israel. Gabriel Ávila, né, o nome dele, tá preso em Israel por envolvimento direto com o Hamas. Olha como as coisas estão conectadas na geopolítica, né? Então, Galante, teve então todos esses pontos e mais um pouco, né, ainda. Muito se faz aquela pergunta, e aqueles navios iranianos que ancoraram no Brasil em 2023, quando Lula assumiu o cargo, uma semana depois, 2 navios iranianos encostaram aqui, saíram com uma caixa de dentro do navio, fizeram um evento fechado, onde não podia entrar com o celular, totalmente ali vedado, e voltaram depois com outras caixas para dentro desse navio. Não teve registro do que entrou, nem quem eram essas pessoas iranianas, nada. Tudo fora de um registro oficial. O navio do Irã foi embora e desapareceu. Só que, coincidência ou não, logo depois o Irã começa a acionar alertas de enriquecimento de urânio a 60%, com capacidade para construir até 9, 10 ogivas nucleares. Não que tenha uma ligação direta, né? Não que tenha uma ligação direta. Até Israel, que conhece o Irã ao avesso, diz que nunca ouviu falar de urânio brasileiro indo ou sendo mandado para o Irã. Mas, nossa, é muita coincidência que nem nos filmes de Hollywood a gente consegue ver.
questão dos navios é uma questão que preocupou muito aqui, principalmente porque os navios aqui atracados e o Brasil quebrou esse protocolo de cooperação entre os países da Organização dos Estados Americanos, da Segurança Hemisférica, autorizando a atracação deles no Porto Rio de Janeiro. Lembrar que 2 semanas antes ali daquela atracação, houve aí sumiço de urânio lá de processamento da eletronuclear em Resende. Não que a quantidade que subiu, que era irrisória, uma quantidade muito pequena, daria para fazer alguma coisa. Não é esse o caso. Mas é muita coincidência você ter sumiço de urânio anunciado 2 semanas antes do navio atracar. E o que mais preocupou aí as autoridades americanas é a questão, no ano passado, em junho do ano passado, quando os ataques americanos às usinas de Fordow e Natanz, dos 12 dias, né, o conflito dos 12 dias. A guerra dos 12 dias. Em que Israel também bombardeou as instalações militares do Irã. Você teve uma atividade enorme, 9 aviões, 8 ou 9 aeronaves de grande porte 767 iranianos vindo pousar em Brasília, pousar e voltar para o Irã durante os ataques israelenses. Então, ou seja, não pega bem para o Brasil ter atividade de transporte ou visita de autoridades. Não que eu estou inferindo que houve algum transporte de alguma substância ou de pessoas até terroristas nesses aviões iranianos que visitaram o Brasil durante os ataques. Não, só que pega mal. Os Estados Unidos e Israel estão num conflito direto com aquele país e entra e sai de aeronave para o Brasil e Irã ao mesmo tempo. Essa que é a preocupação e o problema. Ô Galante, essa semana a imprensa americana, a imprensa iraniana, e a Al Jazeera, né, que nós sabemos a quem elas servem, obviamente, acusaram os Estados Unidos de afundarem barcos que transportavam civis que estavam passeando no Estreito de Hormuz, né? Aí você pergunta, porra, quem é que vai passear no Estreito de Hormuz agora? É a mesma coisa. Ô Galante, esses voos do Irã pra cá, quem é que faz voo do nada? Do Irã para o Brasil com cargueiros no meio de uma guerra, no meio de uma guerra. Deixa eu lembrar você que as pessoas têm memória curta, mas quando o Israel, depois do 7 de outubro, Israel fez a incursão dentro da faixa de Gaza e o bicho pegou lá, você tem elementos do Hamas fugindo para o sul da faixa de Gaza e você tem ao mesmo avião presidencial brasileiro decolando com cestas básicas do MST, pousando no Egito, do outro lado do Egito, e pedindo para o Egito abrir a fronteira para poder entregar comida orgânica do MST para ajudar no esforço humanitário. Aí o Egito fez o quê? Fechou a fronteira e falou não. Aí o avião brasileiro teve que voltar. Eu pergunto, as autoridades brasileiras não tem juízo? Acham que os americanos, os israelenses são bobos? Eles devem achar que eles são bobos. Eles devem achar. Isso. E é o modus operandi. E eles não se escondem mais. Uhum. Eles movimentam navios, movimentam aviões, eles movimentam dinheiro. Teve aviões russos pousando aqui do nada, o Galante. Avião russo, do nada, cargueiro. Ao mesmo tempo. Militar, pousando aqui no Brasil, assim, do nada, sem explicação nenhuma. Sem registros. Sem registro. Né? E o mesmo avião. E eles têm a prerrogativa diplomática. Estão trazendo material diplomático e aí não tem nem inspeção da Força Aérea Brasileira, do Exército Brasileiro. Ou seja, casa da mãe Joana. Virou a casa da mãe Joana. Porque tem um lance que é o seguinte, que foi descoberto, documentado e isso é comprovado. Como que funcionava? Para o Irã entrar dentro dos Estados Unidos, eles tinham todos os seus aparatos dentro da Venezuela, inclusive bases militares, 6 bases militares iranianas dentro da Venezuela, certo? Com quartéis do Hezbollah e tudo mais. Eles mandam os terroristas para a Venezuela esquenta o passaporte do cara com um passaporte venezuelano e o cara entra e sai dos Estados Unidos a hora que ele quer.
A China também faz exatamente, porque existe essa imunidade diplomática que o cara carrega. E o mesmo avião que sai da Rússia, sai da Rússia, passa em Cuba, passa na Venezuela, passa no Irã e passa no Brasil. E aí? Como é que nós vamos achar que eles... No mesmo voo. Documentado ele pousando nesses lugares. E aí você tem, com a política de fronteira aberta do Biden, do governo dele, você tem aí quase 800 mil elementos desses países, de Turquia, de Irã, de China, de Venezuela, não El Salvador, mas Nicarágua, de idade militar, gente com 18 a 35 anos de idade, desacompanhados, sem esposa, sem família, presos aqui na fronteira, entraram na fronteira e o governo Biden simplesmente deu, olha, tá dentro dos Estados Unidos e aparece na corte aqui tal dia para a gente ver o seu caso de imigração. Nunca mais apareceram. Então hoje estima-se cerca de 800 mil células, potencialmente células inimigas, dentro dos Estados Unidos. Não é à toa que você vê aí atentado terrorista. Tentando matar o Trump toda hora, hein? Não só tentando matar o Trump, mas também ataques em sinagogas. Aí 3, 4 mortos lá no Missouri e outros estados. Você tem a questão é complicada, não vai conseguir resolver de uma vez só, com uma tacada só. Vai ter que haver paciência. E a esquerda critica essas ações do ICE, de ir nas cidades, procurar e caçar esses elementos. Existe excesso, com certeza, existe prisão de pessoas que estão aqui trabalhando ilegalmente, mas estão trabalhando, pagando suas contas, não tem nada a ver com terrorismo e nem com crime. Mas algo tem que ser feito para tentar achar esses 800 mil que se estima-se estão dentro dos Estados Unidos. E são células adormecidas que podem ser ativadas a qualquer momento. Então, pessoal, tivemos minérios raros, mas pelo que eu estou entendendo, não foi nem a pauta principal, né? Porque o Lula saiu ensaboado depois ali da reunião. JBS com certeza entrou, porque foi, inclusive, exposto logo antes da viagem do Lula. O Lula foi convocado. E tem um detalhe, o Lula foi convocado. Essa agenda não existia. E olha como são, o Galante trouxe aqui. Teve a reunião de 1h30 por telefone entre o Trump e o Putin, e logo depois o Brasil é convocado a prestar contas. Então agora dá para entender tudo. O Lula não foi lá tratar de uma agenda, ele foi responder, ele foi prestar contas. Né? Porque num primeiro momento a gente falou, estamos perdidos, estamos ferrados, porque ele vai vender o Brasil e vai salvar, porque a questão não é vender o Brasil. Hoje, pessoal, nós temos duas opções, ou a gente dá para a China ou dá para os Estados Unidos, entendeu? Nós não temos soberania para decidir, não, eu vendo para todo mundo e se vierem para cima de mim, eu explodo. Não tem. Quem tem isso é o maluco lá da Coreia do Norte. Ele tem essa possibilidade de negar ou não. Mas também está quebrado, arrebentado, né? Ou o Putin, ou a China, né? Ou o Paquistão. São esses países que realmente têm soberania, e os Estados Unidos, obviamente. Por que não tem um porta-aviões na fronteira lá no litoral do Paquistão? Né? Por que não tem um porta-aviões próximo da Coreia do Norte? Né? Porque é soberania. Eles definiram. O Brasil sempre foi sucateado. Bom, então temos minérios raros, JBS, e aí eu acho que a parte que mais me chama a atenção, ô Galante, foi essa discussão, né? Essa ligação eventual aí entre Brasil, Irã, documentos, projeto de enriquecimento de urânio. O Brasil, por incrível que pareça, e isso é uma herança da época dos militares, tem um programa nuclear, pessoal, tá? Ativo, funciona, extremamente poderoso, eficiente, moderno. Inclusive nós estamos fabricando agora submarinos com essa propulsão nuclear. Né? Nós deveríamos ter isso
há muitos anos, né, com toda a riqueza que o Brasil tem, com toda a nossa importância estratégica e geográfica, porque nós somos educados na escola para sermos vira-latas, para olhar para o Brasil e falar: o Brasil não presta mesmo, esse lugar aqui não vale nada, entendeu? O povo brasileiro é corrupto mesmo. Por quê? Porque aí você se conforma com um cara que nem o Lula. Só que se nós tivéssemos noção da importância que nós temos pro mundo, nós teríamos uns trocentos porta-aviões, nós teríamos submarinos nucleares, nós teríamos mísseis balísticos, nós teríamos armas nucleares prontas para defender a nossa soberania, não para atacar, mas para defender a nossa soberania e não ficar recebendo ordem de ninguém. Então, voltando lá, nós só temos duas opções hoje: ou nós damos as terras raras para a China ou para os Estados Unidos. Só que tem um detalhe: nesse momento, quem está mandando mais e quem pode mais são os Estados Unidos, né? Eles podem mais, o porrete americano é mais longo, é mais grosso, é mais pesado. Então, o Lula foi prestar contas para o Donald Trump e não numa agenda normal de chefe de Estado, e lá foi jogado na mesa o programa nuclear iraniano. Aliás, o próprio Lula levou, né, Galante? Não tem nem como a gente falar, não, é teoria da conspiração. Não, o Lula mostrou o papel. Eu levei esse documento. Mas daí, se num primeiro momento você fala: mas esse Lula é louco? Por que ele foi levar programa nuclear brasileiro pro acordo nuclear do Brasil com o Irã pros Estados Unidos? Tá aí, gente, a explicação. Imagina, o Brasil ensinou o Irã a enriquecer urânio que pode ser usado para fabricar uma bomba nuclear. E aí tem um detalhe, Galante, eu liberei um vídeo aqui no canal, depois está na plataforma, pessoal, contando para vocês por que o Irã quer ter uma bomba nuclear. Não é para que os Estados Unidos não invadam, gente. E aí nós entramos até numa questão religiosa, escatológica. O Irã quer ter uma bomba nuclear para apressar o fim do mundo, para apressar o juízo final. É uma crença religiosa. Eles só terão a volta lá do Mahdi, que é uma espécie de Messias para eles, o que equivale, né, dadas devidas proporções, a Jesus para os cristãos. Eles só têm a volta desse cara, o reaparecimento dele, com uma guerra e com uma destruição total no mundo. Caos, violência. E como que eles podem apressar isso? Detonando uma bomba nuclear. E contra quem, diz a profecia? A profecia deles, religiosa, é específica. É destruindo Israel, pessoal. Então não é brincadeira. E aí você encontra a ligação do Brasil com o programa nuclear iraniano agora, que ameaça o mundo da destruição. Galante, tudo bem, teve a reunião, o Lula saiu de lá né, triste, dá para ver nas imagens, coloca aí, produção. Qual que vai ser agora o desenrolar disso tudo, Galante? Olha, os dados e os detalhes dessa reunião fechada estão começando a vazar e sair por várias diferentes fontes. O próprio Metrópole colocou, e o próprio governo brasileiro já anunciou que o Lula levou esse tratado de não proliferação nuclear com o Irã e a Rússia, que foi feito em 2010. E houve uma discussão sobre esse assunto. A preocupação dos Estados Unidos, e é irônico, você falou muito bem, em que o Brasil poderia hoje ser uma hegemonia e continental, não só tecnológica, como cultural, como econômica, mas não faz por causa da corrupção e por causa da falta de planejamento e por causa da falta de visão de Estado. O Brasil não tem um plano estratégico de inserção na comunidade das nações. Se perguntar para qualquer brasileiro, se perguntar para qualquer general do Exército Brasileiro, ou oficial-geral das Forças Armadas, o que o Brasil quer ser daqui a 25 anos? Não tem resposta. O que o Brasil quer ser daqui a 50 anos? Não tem resposta. E, no entanto, os Estados Unidos têm plano de longo prazo, que é público para todos verem. Saiu ontem aí a Estratégia Nacional de Contra-Terrorismo, que é para ajudar a cumprir as metas dos Estados Unidos ser hegemônico no hemisfério ocidental, controlar a segurança e a economia. Você tem aí a China, todos os anos na reunião do Partido Comunista, eles falam para o mundo todo ver que
o plano deles é a dominação global das cadeias de suprimento, cadeias econômicas e tecnologia, ser líder global desses três itens. E não tem nada demais um país ter o seu plano de projeção estratégica, mas quando o país que nem o Brasil não tem, ele fica à deriva do próximo ditador de plantão. E o Brasil se vê numa posição de entregar a preço de banana os seus ativos minerais, ativos estratégicos, a sua agricultura, que hoje é dominante no mundo todo, e essa situação numa reunião ríspida entre o presidente dos Estados Unidos e um presidente brasileiro, seja lá ele legalmente presidente do Brasil ou não, porque a mesma situação ocorre na Venezuela, a Delcy Rodrigues está lá, ela não é legalmente eleita, mas é a pessoa que ele está tratando. Há mais, talvez até mais deferência com essa pessoa, que é reconhecidamente uma ditadora, do que com o presidente brasileiro, que é supostamente eleito democraticamente. Verdade, verdade. Você fez uma boa leitura. Então, quem mais pede é o Brasil, porque os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Europa vai continuar tratando o Brasil baseado na expectativa que eles têm do poderio que o Brasil não está utilizando. E o Brasil vai continuar andando na coleira das grandes potências porque não está usando seus ativos de maneira estratégica, porque falta um plano nacional estratégico de longo prazo para o Brasil. Muito bem. Galante, então, sai o Lula da reunião, agora começa, eu acho que o Pentágono fez uma declaração que vai começar o pau contra as facções, né, os grupos terroristas, uma guerra cinética, a palavra foi essa. Estamos prontos, já está tudo pronto para um combate cinético. Gente, cinético é pau, é porrada, é míssil, é explosão, é invasão, é captura, é isso. E o Pentágono declarou. E também, um dia antes do Lula chegar nos Estados Unidos, sai essa declaração que está tudo pronto no Pentágono para pegar os cartéis, ô Galante. Você tem a declaração conjunta quanto ao suposto cartel de carnes dos Estados Unidos, do mercado de proteínas. Você tem a declaração do Pentágono dizendo que eles estão prontos para operações cinéticas em todo o hemisfério. Você tem uma reunião dessa, em que vários assuntos que até agora não há conhecimento completo do que foi discutido, mas você tem logo depois da saída do presidente Lula a publicação da Estratégia Nacional de Contra-Terrorismo, onde eles deixam claro que todos os meios disponíveis aos Estados Unidos, meios militares, meios econômicos, meios de contra-inteligência e infiltração de meios, aonde for necessário para combater a expansão e o domínio dos cartéis, não só de drogas, mas também de países antagônicos, hostis aos interesses dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, vão ser empregados. Todos esses meios vão ser empregados. Então, eu acho que o relógio, a minha análise é que o relógio está rodando e o Brasil vai ter que se posicionar de maneira franca e clara se está ou não alinhado aos interesses não só dos Estados Unidos, mas da paz continental. Porque veja aí, a Argentina, o Equador, Paraguai, a própria Bolívia, a Guiana, esses países todos, e o Chile, se realinharam aos Estados Unidos. Por quê? Porque essa guerra é uma guerra justa. É uma guerra que traz paz, é uma guerra que traz segurança interna. Vê aí o caso de El Salvador, o do Bukele lá com 94% de aprovação, e um país um dos mais violentos do mundo se tornou o país mais seguro do mundo. Então, com prosperidade econômica, zero corrupção, prosperidade econômica, e o Brasil continuou patinando e sendo, hoje, infelizmente, alguns países, não só os Estados Unidos, mas outros países, veem o Brasil como exportador de facções narcoterroristas. E porto seguro e plataforma de lançamento de ações narcoterroristas
não só pela América do Sul, Central e também para a Europa. Porque nos outros países que estão colaborando com os Estados Unidos, eles já estão batendo em retirada. E no Brasil eles encontram um Porto Seguro, um governo leniente em que se recusa a nominar o Comando Vermelho e o PCC como facções terroristas, como são. Essa a problemática do Brasil, vai ter que se posicionar. Eu ia pedir a sua opinião nisso. Você acha que... Porque ontem o Lula já fez uma declaração e inclusive ele deu prazo. Olha como o Lula é um canalha, né? Como ele é um... Olha, gente, para não falar outras coisas aqui, né? Ele deu um prazo, ele falou, olha, quem fez coisa errada, quem vai assaltar, quem vai roubar, quem vai matar, quem vai traficar, tem mais uma semana. Porque daqui uma semana nós vamos para cima do crime organizado. Ele fez essa declaração, ele teve coragem de falar um negócio desse. Significa que eles não estavam indo. Significa que eles estavam cuidando dos bandidos. E agora vão mudar. Mas só o fato do... Tudo bem, que pode ser apenas um discurso. Na prática isso não vai acontecer. Mas o fato do Lula ter se obrigado, e aí não foi um discurso de iniciativa dele, você pode perceber isso. Ele foi obrigado a garantir publicamente em solo americano que vai ter que combater o crime organizado no Brasil, que é ele mesmo, né? O crime organizado não é o cara de fuzil, nós já falamos aqui. O crime organizado é o cara de paletó que anda pelos corredores em Brasília. Esse é o crime organizado, que ele vai ter que... Então vocês entendem, pessoal, por que essa resistência de quem está no poder hoje em se comprometer em classificar as organizações criminosas no Brasil como organizações terroristas, porque ele está assumindo que ele é um terrorista, né? Quem faz parte do esquema não é só o cara de fuzil. Aliás, o Pentágono não vai atrás do cara de fuzil. O Pentágono vai atrás do cara de terno e gravata. É esses que eles vão pegar, dos operadores, dos que movem o dinheiro, dos que guardam o dinheiro, porque é o dinheiro que movimenta tudo isso, né? O dinheiro é o oxigênio dessas organizações. Eles vão atrás do dinheiro e das cabeças. Quem é que foi o primeiro a morrer no Irã? O Ayatollah, o criador de todo aquele Estado que tem, de todo aquele aparato que movimenta o terror no mundo. E é por isso que o Lula não dorme mais, pessoal. Mas ele não dorme mais por quê? Porque ele se preocupa com a soberania do Brasil? Essa é a pergunta que fica. Galante, você acha que o Lula vai dar uma recuada agora ou vai fazer de conta que nada está acontecendo? Será que ele vai se sentir na obrigação de agir? Vamos falar a verdade, Shimon. Não deveria ser o governo americano que está pedindo para o governo brasileiro fazer seu dever de casa, nomear as facções como terroristas e fazer seu dever de casa de contribuir com as transações financeiras, indicar para onde esse dinheiro está sendo irrigado para fora do país, para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para a Ásia, inclusive. Não deveria ser o governo americano ou outros governos externos, pressão também de outros governos da América do Sul. Para começar, causa espanto nos Estados Unidos a leniência das instituições brasileiras, do próprio Senado, do próprio Congresso, de unilateralmente passar alguma lei antiterrorismo e derrubar o veto do presidente, se for o caso. E cadê as instituições militares, as Forças Armadas? Porque as Forças Armadas não fazem reunião de emergência junto com a Polícia Federal, junto com os chefes das polícias dos estados, e entra como um bloco de segurança nacional, uma reunião de emergência com o presidente. Presidente, olha, passou do ponto da moralidade. Isso se tornou imoral o que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos que o senhor declare esses cartéis como órgãos terroristas para facilitar o nosso trabalho. E ao que parece é que eles cumprem ordens sabendo que as ordens são imorais, ilegais e não tem um mínimo de legalidade, em que você solta traficantes, esses 2 M6 aí que foram presos há 2 semanas atrás, comprovadamente eles movimentaram 26 bilhões de reais em dinheiro sujo através de fintechs e foram soltos uma semana depois. E quem é que tem uma fintech, né? Quem é que é amigo do Lula que tem uma fintech? Bom, o Vorcaro tinha uma e
Eu não tô falando que é o caso, tá? Gente, não tô falando que é o caso, mas só tô falando quem tem fintech. A JBS, os irmãos Batista são donos de um banco de uma fintech, tá? Mas muita gente no Brasil hoje é dono de fintech. Não que eles fizeram alguma coisa errada, não que, né, movimentem dinheiro de tráfico, não. Só tô contando que tem uma fintech, amigo do Lula, e que o Lula foi lá. O Galante, então é o seguinte, antes da viagem do Lula, só pra gente fechar, pessoal, aqui o nosso bate-papo com o Galante hoje, antes da viagem do Lula, tinham o medo no Brasil, do povo de bem, o Lula vai para os Estados Unidos, vai dar para o Trump o que ele quer, que são as terras raras, a influência, em troca, o Trump aceita a proposta do Lula de não classificar as organizações aqui criminosas como grupos terroristas e alivia lá com a JBS, né, com toda essa ligação. Na tua avaliação do pós-encontro, da cara do Lula, das declarações, será que o Lula conseguiu mesmo alguma coisa? Comprar o Trump com alguma coisa interessante do Brasil, ou o bicho vai pegar mesmo? Eu vejo, dos eventos após a reunião, eu vejo que esses itens estão em negociação. Terras raras, questão da segurança hemisférica, questão da agricultura, questão de quão envolvido o Brasil estava aí nas atividades ilegais do Irã, não só atividades nucleares, mas também atividades terroristas nas tríplices fronteiras e na região amazônica, ali Peru, Acre, Bolívia. Cabe lembrar que a Bolívia, 6 meses antes do Irã ser atacado, tinha aí feito um acordo estratégico com o Irã. A Bolívia, o antigo governo, tinha um acordo de cooperação estratégica com o Irã. E aí, sorte nossa é que ele perdeu a eleição, a reeleição, e aí o novo presidente boliviano rapidamente se reorientou à política externa e anulou esse acordo estratégico com o Irã, a Bolívia. É só lembrar que a Bolívia é o maior produtor de cocaína do mundo. Meu Deus. E o Irã é o maior financiador de terrorismo no mundo. Não é legal um país na fronteira com o Brasil ter esse acordo estratégico, né, com o Irã. Então, eu acho que ficou pendente. Acho que tudo isso que você está falando ficou pendente. Eu acho que houve um choque, uma conversa ríspida. O Brasil deve ter pedido algumas coisas e os Estados Unidos também. Ficou claro que outras coisas não abrem mão. E o Brasil sai de uma posição frágil, porque no final das contas, Shimon, vamos lembrar aqui, a gente já teve essa conversa. Quando o bicho pega, os amigos do eixo do mal não comparecem para ajudar. Cadê a Rússia para ajudar lá na caída do Assad lá na Líbia? Não apareceu. Cadê a China? Não apareceu. Cadê a Rússia para ajudar lá o Irã para evitar o ataque dos Estados Unidos? Cadê a China? Não apareceu. Cadê a Rússia, a China e o Irã para ajudar a Venezuela quando os Estados Unidos foi lá e abduziu o Maduro? Ou seja, tem que ficar claro para esse governo que está aí no branco agora que esse acordo com o eixo do mal, com os países do eixo do mal, ele tem prazo de validade. E o prazo de validade vai até quando os Estados Unidos decide tomar uma ação mais contundente. Porque os amigos do eixo do mal vão colocar o rabo entre as pernas. Primeiro que eles não têm capacidade econômica, não têm capacidade logística. Esses países estão muito longe do Brasil. A China está do outro lado da Ásia, a Rússia do outro lado na Eurásia, o Irã está desmantelado e os Estados Unidos é vizinho. Para falar a verdade, a gente está aqui, Shimon, conversando, o porta-aviões Nimitz está dentro da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Cara, você trouxe agora uma realidade que é muita coincidência, né? No momento de maior pressão que o Lula tá sofrendo, tem um porta-aviões, gente, parado e ninguém percebeu que ele chegou. Eu só vou dizer o seguinte, o porta-aviões ainda não chegou, não atracou no Lago Paranoá.
Cara Mas do já céu. atracou na Baía de Guanabara. Meu, ele tá ali e ninguém viu, né, Galante? É impressionante mesmo. Eu tinha visto o porta-aviões, mas eu não tinha ligado ele a tudo isso que nós acabamos de conversar. Gente, é impressionante. E tá ali, é só ligar é só apertar os botões e já era, Galante. Você entendeu agora quando eu falo que diplomacia é uma dança de interesses? É verdade. Perfeito. Então você tem movimentos que falam muito sem ter que se explicar. Eu estou aprendendo essa atitude diplomática também. Eu estou aprendendo a passar o recado sem ter que falar nada. É impressionante. Gente, façam o paralelo. E o Galante deu uma aula aqui de geopolítica pra gente. É isso mesmo. Ó, você tem o Irã, você tem o Lula sendo convocado, a conversa com o Putin, você tem planos nucleares, né, acordos nucleares na mesa, você tem o Pentágono declarando uma guerra aos cartéis cinética, não é só retórica ou bloqueio de conta bancária, não. É pau, é tiro, é porrada. E você tem um porta-aviões estacionado na porta do Brasil. Ou seja... E a publicação da Estratégia Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos. Eu acho que esse meia é o hora pior. Depois que o Lula saiu da Casa Branca. Esse é o pior. Eu acho que esse é o mais perigoso, porque isso aí mostra e escancara, não é segredo. Essa é a diferença, pessoal. Não tem segredo nenhum. O Trump está sendo transparente no que ele vai fazer. Aquilo ali já... publicado, já tá resolvido, né, Galante? Não tem nem o que ser discutido em Senado americano, em Câmara. Aquilo ali é o que vai rolar. Aquilo, na verdade, foi já aprovado pelo Senado, o Congresso no passado, no budget. O budget, orçamento de inteligência. Então, quem preparou essa documentação foi a Diretoria Nacional de Inteligência, sob o comando da Tulsi Gabbard. Inclusive... dentro desse orçamento da inteligência do ano passado, existe uma investigação aberta no Senado americano, na Comissão de Relações Exteriores, que é para informar o Congresso americano qual é a extensão da influência chinesa na agricultura brasileira. Meu Deus. Da possível utilização da agricultura brasileira como arma geopolítica contra os Estados Unidos. Entendeu? Sim. A investigação da JBS é uma delas. Sim, porque existe a da soja, que aí você tem a China comprando a maior operação de soja há 2 semanas atrás, no Mato Grosso. Existe a investigação das empresas de biotecnologia e de insumos de biotecnologia, também de fertilizantes, em que a Rússia é provedora de fertilizantes para o Brasil, que uma das empresas do grupo JF comprou a única mina de potássio do Brasil há 4 meses atrás. E o senador Tom Cotton é o senador muito alinhado com o Trump, que é o responsável por essa investigação da influência chinesa na agricultura brasileira. Ou seja, os Estados Unidos não deixou claro que não vai deixar a China utilizar a agricultura brasileira, seja ela produção de carne, de milho, de soja, de biocombustível, que no Brasil é cana-de-açúcar e aqui é milho. Os Estados Unidos não vai deixar o Brasil utilizar a sua hegemonia agrícola no mundo, não só no hemisfério ocidental, mas no mundo, não vai deixar a China utilizar como arma geopolítica para colocar os Estados Unidos no corner. E se você parar para analisar, o Brasil é uma arma nuclear, ou usado pela China para destruir a hegemonia americana, ou pelos americanos para destruir a hegemonia chinesa. Vocês entendem agora o hub que é o Brasil, o poder que o Brasil tem no mundo? Porque se os americanos cortam tudo que a China está fazendo do Brasil, a China se arrebenta, pessoal. Não é só o petróleo do Irã. O petróleo do Irã é para esquentar a água, para mover as fábricas, fabricar os carros elétricos que eles vendem para os globalistas. Mas o Brasil é para encher a barriga de 1 bilhão de pessoas. Se o Trump controla isso... e olha só, Maurício, nós achávamos de repente que a Terceira Guerra Mundial poderia ser uma explosão nuclear, mas a Terceira Guerra Mundial pode estar acontecendo agora mesmo, quando o Trump controla Hormuz, a energia da China, controla o Brasil, da onde a China tira minérios, tira comida, né? E controla terras raras. Ganha a Terceira Guerra Mundial.
a Terceira Guerra Mundial ela já existe de forma híbrida, que não os países estão em um conflito não bélico, mas híbrido. Então você tem aí empresas chinesas, ataque hackers, são centenas de ataques hackers por dia, na grid de energia americana, nos bancos americanos, nas empresas americanas, de modo a causar ruptura em sistemas de comunicação, sistema de transação bancária, até redes de controle de água, de fluxo de água, de controle das represas aqui nos Estados Unidos. São centenas de ataques hackers vindo da China por dia. E o contrário também é correto, tá? Lá da China. O contrário também se aplica, tá? Os Estados Unidos estão sentados só se defendendo, não. Não, coitadinho, né? Essa é a realidade. Os americanos não são a maior potência militar e econômica do mundo porque são coitadinhos. Não, eles são tomadores. É uma frase que a esquerda usa, imperialistas, mas a esquerda erra numa coisa. Aliás, erra em tudo, mas erra principalmente numa coisa. Não são os americanos os imperialistas do mundo. A China é imperialista, a Rússia é imperialista, o Irã é imperialista, todo mundo quer. Todo mundo sabe quem não quer nada e vive de favor? Nós brasileiros. O Brasil é um coitado que todo mundo chuta e vai conforme a onda tá soprando. E é isso que a gente tinha que mudar, né, Galante? Você está corretíssimo. O Brasil, do tamanho que é, dos recursos que tem, do potencial que tem, deveria ter mentalidade também imperialista no que concerne seus interesses. O problema volta ao que eu falei. O Brasil não tem um plano nacional de longo prazo, estratégia nacional de longo prazo. O governo Bolsonaro, nos últimos 2 anos, a Secretaria de Assuntos Estratégicos fez esse programa, levou para o Congresso para ser votado, ficou engavetado, a esquerda embarreirou esse projeto, e aí na primeira semana que o Lula assumiu, ele dissolveu a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que era o Almirante Rocha, o secretário nacional, e engavetou esse projeto de lei no Congresso, que era o nosso único Plano Nacional de Segurança. Eu não sei se você já tem esse documento, se já leu esse documento, mas eu vou pegar e vou te mandar. Não sei se você já leu. Você já leu? Não, eu não vi. Me manda que eu quero ler e vou pôr na minha plataforma lá. Já são mais de 3.000 assinantes numa plataforma exclusiva que nós criamos, Galante, para que a gente não seja derrubado. Aqui no YouTube é um terreno alugado, a gente sabe disso, né? Se o chicote mudar de mão, a gente se arrebenta, né? Como foi lá em 2022. E então já estamos preparando, pessoal. QR Code vai aparecer na tela, você vai lá para a plataforma. Inclusive eu vou tentar anexar lá esse documento da Casa Branca para quem quiser se debruçar nele, tá? Hoje tem a inteligência artificial, ela lê, ela traduz e ela te explica o que significa, gente, sem viés, tá? A inteligência, ela vai pegar o documento e vai falar: ô, bobalhão, você tá fudido aí onde você tá, então preste atenção. Ô, Galante, se a gente continuar aqui, eu acho que nós vamos até meia-noite com a nossa... Eu sei. Porque é muita coisa, né? É um prazer sempre falar com você. O mundo é gigantesco e a gente consegue... interligar as coisas, né? O mundo é globalizado, ninguém vive isolado, então você tem o Lula, amigo de um ayatolá, lá do outro lado do mundo, do Irã, desafiando a maior potência do planeta. Mas eu não quero ser aqui um puxa-saco dos Estados Unidos, nem do Trump, mas eu prefiro falar inglês do que falar mandarim, tá? Eu prefiro falar inglês, eu prefiro assistir os filmes americanos do que os filmes chineses. Eu prefiro o hambúrguer dos Estados Unidos do que, né, o macarrão chinês. É a mesma cultura. Exatamente. É a mesma cultura, os mesmos valores religiosos, judaico-cristãos, é a mesma linha de pensamento, filosofia. Nós somos alinhados com o hemisfério, com o Ocidente. A China não é parceiro comercial. A China é comparsa comercial. E o comparsa é aquele que puxa o teu tapete, dá uma facada nas costas, um tiro na nuca, na primeira oportunidade que ele tiver. E os Estados Unidos já provou várias vezes, salvou o mundo na Primeira Guerra Mundial, enviou tropas para acabar com a guerra, salvou o mundo na Segunda Guerra Mundial, ganhou a guerra, dominou completamente a Alemanha e os países da Europa. E o que os Estados Unidos fez? E o Japão, inclusive, se retirou e ajudou esses países a se reconstruírem e serem nações livres e democráticas. Agora, o que a Rússia fez?
dominou, escorraçou, explorou Destruiu. e destruiu se pôde e faz isso até hoje. A China e a Rússia. É isso mesmo. É aquela cultura de sugar tudo e não deixar nada no lugar. Nada. Absolutamente nada. O Galante, eu acho que nós temos que ter, obviamente, depois outras conversas. Quero agradecer você de ter, né, a tua agenda concorridíssima. Está em todos os grandes jornais do Brasil, fala com autoridade, vive nos Estados Unidos, está vendo as coisas acontecerem e sabe fazer a ligação de tudo isso de uma forma que todo mundo consegue compreender. Então, muito obrigado, Galante, de ter vindo aqui hoje. Óbvio, estamos tanto aqui no meu canal quanto no teu canal também, né? Vamos lá, pessoal, sigam o Galante, tá? Fala o teu @ Galante, para o pessoal ir atrás lá de você. MauricioGalante.us. Ok. Então, tanto no YouTube é MauricioGalante.us. mgalante _US no X e no YouTube. Ok. Sigam lá, sigam o canal do Galante, sigam o Instagram, ele está trazendo em tempo real todas as atualizações. Galante, um abraço a você que nos acompanhou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo, blinde a sua mente e se prepare, gente, nós temos uma missão aí em outubro, que é jogar esse governo para fora, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!